Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia do Leve RP. A gente está no terceiro e último dia do evento. A gente está muito feliz com toda a repercussão que o evento está causando. E o tema de hoje vai ser marketing digital para as redes sociais e também marketing de causa. E para isso, a gente convidou duas relações públicas, a Thaís, que é especialista em marketing para Instagram, e a Suelen, que é coordenadora de operações no Refúgio 343, que muitas das pessoas já podem conhecer. Eu vou pedir para as meninas se apresentarem agora, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais delas, tudo bem? Bora lá então, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Suelen Nina e eu sou coordenadora de operações do Refúgio 343, que é uma organização humanitária focada na resposta à maior crise humanitária da América Latina, em que interiorizamos famílias de refugiados venezuelanos aqui no Brasil, pelo método de interiorização, que é o deslocamento planejado dessas famílias de refugiados para os diferentes estados brasileiros, com a missão de promover a reinserção socioeconômica desses refugiados. Muito obrigada, Matheus, e todos os alunos de RP pelo convite, eu estou muito feliz, e como formação também sou Relações Públicas com muito orgulho, comunico com muito orgulho, pós-graduada em Gestão de Negócios, também tive aí uma carreira corporativa focada em sustentabilidade e responsabilidade corporativa, relações públicas e eventos institucionais. Espero que a noite seja muito, muito boa para todos nós. Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz por esse convite dos meninos de Relações Públicas. Me chamo Thaís Souza. Há um ano eu estou me integrando, né, no mundo de empreendedorismo na minha agência de marketing. Sou formada em Relações Públicas, fiz um tecnólogo em eventos na Newton Paiva, me formei em RP na PUC Minas, e depois eu fiz uma especialização em MBA em marketing, né, e comunicação também na PUC Minas, né. Então, eu sou filha da PUC mesmo, comunicação na veia. Então, assim, durante a minha carreira profissional, eu fiz, antes de entrar para Relações Públicas, eu já comecei a empreender junto com a minha mãe, um primo meu numa cantina. E aí, quando eu comecei a estudar, né, tive a necessidade do estágio. Durante a minha formação acadêmica, eu fiz o curso de design gráfico também, que era uma necessidade para suprir aí, né, essa demanda do estágio do mercado. E, diante disso, eu fiz alguns estágios também na área da comunicação interna. Fui responsável por implantar um setor de comunicação interna em um dos estágios que eu passei, que foi a última empresa que eu emergi, né, e de lá eu senti a necessidade de transcender aí a comunicação, né, que foi aí onde eu me planejei para poder abrir a agência, e hoje nós somos responsáveis aí por destacar pequenas e médias marcas no Instagram, desenvolvemos grandes marcas também na área do brand, comunicação visual, e a gente também presta consultoria para esses microempresários, esses microempreendedores. É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo para dividir um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento. Muito legal. Como vocês podem ver, gente, as duas são, assim, feras no assunto. E a gente queria para poder introduzir o assunto, vocês explicassem o que significa o conceito de marketing digital para vocês e o marketing de causa, né, para a gente poder começar a estruturar, para a gente poder aprofundar daqui a pouco. Bom, posso começar falando do marketing digital, né? É interessante a gente entender um pouquinho do marketing, que ele visa muito o mercado, né? Ele tem uma visão mais mercadológica aí. E o marketing digital nada mais é que quando a gente usa as estratégias de comunicação e marketing, né, com vista de promover um produto ou um serviço por meio das redes sociais. Vocês vão ver muito eu falando muito do Instagram, que é o nosso know-how e a nossa especialidade aqui nas estratégias de comunicação voltado para essa rede social do Instagram. Então, marketing digital, basicamente, é isso, onde a gente usa, né, várias estratégias da comunicação e do marketing a fim de promover e divulgar aí um produto ou um serviço por meio das redes sociais. Show! E aí, complementando a definição de marketing de causa, que é aí o coração do Refúgio 343, o marketing de causa nada mais é do que a estratégia das organizações para promover esforços sociais, ambientais, para que haja impacto social e na comunidade. Então, de fato, promover essa transformação na sociedade e no mundo é o que move o marketing de causa e é o que move
o Refúgio 343, que por sinal nasceu disso, né? Nasceu do propósito, nasceu da vontade dos cofundadores de fazer a diferença e transformar a realidade em que vivemos. Então, por definição, isso é o marketing de causa. Ótimo. A Suelen falou sobre impacto, e é um termo que a gente tem usado bastante na comunicação, né? Principalmente a gente teve a live de branding, a gente falou sobre muito a questão da empresa encontrar o seu propósito. Eu queria olhar com a Thaís, com a Suelen também, a questão de como é esse propósito. Porque no caso da Suelen, o propósito ele já nasceu no momento que a organização também nasceu, né? Já está muito atrelado a isso, muito junto. E no caso do marketing digital para empresas privadas, é preciso entender esse propósito, preciso conhecer. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Essa questão do propósito é muito engraçado, porque aqui na minha agência, né, quando a gente recebe os clientes, eles vêm perguntando, né, Thaís, eu quero divulgar minha marca no Instagram, por exemplo. Antes da gente começar a pensar em estratégia de divulgação, a gente sempre pergunta para eles, mas qual que é o seu propósito de marca do seu negócio? Né, qual que é o seu objetivo? Porque ele é fundamental a gente descobrir qual que é a essência do seu negócio para nortear toda a comunicação dele no Instagram, nas redes sociais. E muitas das vezes eles não têm muita noção do que seria esse propósito, né? Propósito nada mais é do que o porquê que você existe, né? Por que seu negócio existe? Qual que é o fundamento da sua marca, do seu negócio? É muito mais além do que só lucrar, do que só ganhar dinheiro, né? Eu sempre falo aqui com os clientes e com a minha equipe também que o propósito ele é a estrela norte que vai guiar. Né? A gente nunca vai alcançar esse propósito, mas a gente tem que sentir, caminhar como se a gente fosse alcançar ele, né? Então a gente sempre tenta guiar, e aí está o nosso papel de relações públicas, né? Pegar a mão desse cliente e vamos junto encontrar qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito aí da sua marca, para depois a gente pensar em como a gente vai atuar no Instagram e nas redes sociais. É isso aí. E aí, no nosso caso, né, o marketing de causa, ele está com a gente todo o tempo. Por quê? Porque a maneira pelo qual nós nos formamos, né, nós surgimos, foi por conta do propósito. Né? Então, o Refúgio 343, enquanto organização, ele nasceu como resposta ao propósito. Então, se vocês me permitem, eu vou até contar um pouquinho da história, né, de como que surgiu o Refúgio 343, até contando até o desdobramento em relação a branding, tudo isso baseado no propósito, tudo isso baseado na causa, né, e é muito interessante o que a Tá traz, dessa questão da empresa, da organização, seja ela grande, seja ela pequena, encontrar o seu propósito, encontrar a sua causa, né, e se possível nascer com ela, porque ela é o que driva absolutamente tudo. Ela é o que driva o branding, ela é o que driva os próximos passos, as ações, e facilita, né, a estratégia de comunicação e principalmente a execução dessa comunicação, a execução aí de todos os próximos passos. Então, contando rapidamente aí como é que o Refúgio 343 surgiu, um dos cofundadores, o Fernando Rangel, ele trabalhava já há 10 anos em grandes empresas renomadas, e ele começou a ter sonhos repetidos, sonhando com uma menina, e é como se ele sentisse aquela tristeza nele. E ele ficou encucado e falou, caramba, mas o que é isso que eu sonho toda vez, até que um belo dia ele acordou, assistiu uma entrevista na TV e simplesmente encontrou essa menina. Ela reconheceu essa menina na TV e a menina era uma refugiada venezuelana. Então, estragou a cabeça dele e desde então, mesmo estando no corporativo, ele começou a pesquisar sobre isso, sobre a crise humanitária, foi para Roraima, que é o estado onde faz fronteira Venezuela e Brasil, e foi estudar, de fato, a fundo o que estava acontecendo na crise humanitária. E aí ele percebeu, junto ali aos principais players dessa crise humanitária em Roraima, que havia uma solução, né? Então, existia a crise humanitária, que existe até hoje, infelizmente, com uma extrema estagnação, milhares de pessoas ali em condição de extrema vulnerabilidade, saturando tanto a questão econômica, política da região, e aí ele percebeu com esse Brasilzão tão grande, né, e acolhedor, que, junto com os principais players, a solução era a interiorização, que é esse deslocamento, né, planejado aí de refugiados para diferentes estados brasileiros. Então,
nasceu o Refúgio 343, a partir da primeira interiorização, a qual também fiz parte, junto com esses cofundadores, dessa primeira interiorização de famílias de refugiado venezuelano aqui em São Paulo. E foi realmente muito especial, a gente percebeu o quanto isso poderia ser processual, né, o quanto isso poderia ser massificado. Poxa, se a gente conseguiu, por que não outros brasileiros conseguirem também? E foi aí que eles fundaram a organização e eu venho aqui ajudando também nessa jornada tão bonita e tão desafiadora para nós. E aí, inclusive, eu acho muito interessante dividir com vocês a construção do branding, a construção da logomarca, que inclusive estou aqui com o uniforme, explicar um pouco para vocês do porquê. Então, veja só, a partir do propósito, tudo fica muito mais fácil de executar. Por quê? Só mostrando aqui rapidamente. A gente chama Refúgio 343, o sonho que movimenta. Para que vocês vejam aqui em relação à cor, a cor foi trabalhada entre verde e azul, né? Que é exatamente essa questão da representação do Brasil, um país tão acolhedor, tão amistoso, né? E aí, continuando, essas ondas, elas representam um movimento, que é esse movimento de transformação que estamos executando, estamos fazendo acontecer, e a gente vem aqui com este carimbo, que é para representar o carimbo de entrada, que muitas vezes é o carimbo de passaporte, né, entre nacionalidades, porque o que a gente mais luta aqui é o combate à xenofobia e, de fato, gente, humanidade acima de nacionalidade. Então, veja que a interpretação para a construção dessa logo, ela se torna muito mais fácil. Por quê? Porque nascemos por meio do propósito e da causa. Já temos hoje missão, visão e valores extremamente definidos, que eu sei que também é um grande desafio, né? Muito. Para você e para os clientes que vêm com essa dúvida para ti, a gente já vem com missão, visão e valores muito bem estabelecidos. Então, tudo isso, a partir do desdobramento aí dessa definição, acho que fica tudo muito mais fácil e fluido. Eu achei ótimo você trazer esse caso, porque realmente mostra como que o propósito, ele é realmente, como a Thaís falou, a estrela norte, né? Elas mostram para onde a gente vai, como a gente tem que agir. E a nossa última conversa, a gente conversando, né? Vocês falaram bastante, principalmente a Thaís, sobre marketing não é necessariamente venda, né? Exatamente. E isso traz muito marketing de causa, que a gente não precisa só vender com marketing, que o marketing também é uma ação de comunicação. Então, a gente não precisa só vender. A gente precisa, para conseguir vender também, ter uma comunicação efetiva com o nosso público. E aí eu queria linkar esse assunto com como vocês identificam a persona de vocês. Porque a gente tem que saber com quem que a gente está se relacionando, para poder fazer uma comunicação efetiva. Eu queria saber, porque a gente vê muito, né, falando, encontre sua persona. Mas como encontrar a persona? Como é que foi o caso de vocês? A persona, quando a gente... Tem duas maneiras da gente identificar, né, a persona. Uma é você imaginar um cliente que pode ser ideal do seu negócio, e a partir dela você responder uma série de perguntas aí que já existem, até perguntas já feitas aí na internet, a gente tem muito acesso. Na graduação a gente também teve, né, muito essa questão de como definir o público-alvo, a importância dele, porque ele vem lá de trás. Não adianta nada a gente querer comunicar nas redes sociais sem saber para quem comunicar, né? Isso é muito importante, né? A gente não consegue comunicar, nós comunicamos com todo mundo, mas quem a gente vai atingir ali, determinado público, a gente pode direcionar. Esse que é o poder da rede social que a gente tem nas nossas mãos. E a maioria das pessoas não consegue identificar isso e usar isso a seu favor, né? Então, quando a gente já define o seu propósito, os pilares estratégicos, vem aí a questão do público-alvo, que já está atrelado ao propósito, né? Então, assim, quando a gente não tem um cliente que já fez uma venda com você de um serviço ou de um produto, já é um cliente, já comprou. Se comprou de novo, já pode pegar esse cliente e trabalhar em cima dele. Quais são as objeções desse cliente, né? O que faz ele não comprar o seu produto ou serviço? Isso é uma pergunta que identifica, né? E uma das objeções, que é o que faz a pessoa não querer comprar, isso não funciona para mim, isso não vai dar certo para mim. Então, como que o seu produto ou serviço pode atingir essas pessoas para que ela compre e provar que dá certo para ela, né? Então, quando você identifica quais são as dores desse seu cliente, do seu público, o que mais incomoda ele, né? Qual é o estilo de vida desse seu público também. Então, entra uma série de perguntas. Se a gente for falar todas as perguntas aqui, dá mais de 100 perguntas para definir
um público, né? E como a gente vai definindo isso, nada mais é fazendo relacionamento mesmo. Às vezes a gente não tem esse norte de ter essas perguntas para a gente identificar o nosso público. Mas como a gente vai identificar? Relacionando. Hoje nós temos ferramentas no Instagram, nos stories, que a gente faz caixinha de pergunta para você identificar mais a fundo, né, o seu público. Com esse cenário que a gente está vivendo, a jornada do público mudou muito, o estilo de vida do meu público mudou muito. Isso é até um dos nossos desafios enfrentados hoje aqui nesse cenário do Covid. Então, eu falei, meu Deus, temos que identificar novamente o perfil. A gente já tinha um perfil todo desenhado. E agora nos força a descobrir esse novo perfil por causa desse cenário. O que eu fiz? Abro uma caixa de perguntas nos stories e pergunto mais a fundo, assim, né? O que você está fazendo nesse tempo? Quais que são seus maiores medos? Né? E as pessoas respondem, e aí você vai relacionando com aquelas pessoas, conhecendo mais, e aí você vai anotando tudo, eu anoto tudo. Qualquer dor do meu público que chega me perguntando algo, eu falei, se meu público tem dúvida disso, então deixa eu ver, porque isso desencadeia a produção de conteúdo. Então, uma coisa linka a outra o tempo inteiro, a gente tem que estar muito conectado, assim, sabe? Então, aí eu vou definindo, e assim, não é uma definição engessada. Essa definição, ela, o tempo inteiro, ela é modificada. Por exemplo, igual eu citei nesse cenário, o meu público já mudou um pouco do estilo de vida antes desse cenário da pandemia que a gente está vivendo. Então, o tempo inteiro a gente tem que ficar ligada, redefinindo, né? Redefinindo todas as estratégias, os perfis do nosso público. Às vezes vai surgir algum produto ou algum serviço novo, é para esse público? Deixa eu perceber se é. E a partir do momento, quando o público fala para você, você pode até criar e inovar novos produtos e serviços. Então, assim, o ouvir é muito importante, é o nosso papel de relação pública, não é só comunicar, né? É saber o ouvir e a maneira que a gente ouve, estrategicamente, formular e inovar novos serviços e produtos aí. Boa, tá. Do Refúgio 343, como é que funciona, né? Essa questão do público-alvo. Então, vou dividir um pouquinho essa explicação. Então, a gente tem a nossa necessidade, né? Existe o problema, que é a crise humanitária, existe essa demanda que são pessoas, né? Então, assim, o core deste negócio do Refúgio 343 é transformar vidas, né? Então, a nossa mensuração de resultado é muito diferente, porque como é que a gente mensura que o resultado está dando, né, que está sendo bom, que a gente está conseguindo evoluir no nosso trabalho? É quantas vidas estão sendo transformadas, quantos refugiados estão sendo interiorizados. Então, o resultado dele é um resultado aí humanizado, né? É diferente, assim, a maneira como a gente conta esse nosso resultado. Até o momento, inclusive, a gente já interiorizou mais de 500 refugiados, então é assim que a gente mensura. Então, o que acontece? A demanda, ela existe, milhares de refugiados estagnados no estado de Roraima, precisando de ajuda. Então, como que a gente precisa atuar, né? Se a gente entendeu que o nosso modelo de negócio é a interiorização, ou seja, o deslocamento planejado desses refugiados para diferentes estados brasileiros, significa que, na ponta de cá, a gente precisa agir fortemente em prospecção. Mas prospecção do quê, exatamente, né? Então, o que está atrás, que as empresas, as organizações, elas têm que ter tudo isso muito bem definido, e é para isso que ela está, de fato, auxiliando, né, e suportando e direcionando as organizações, como é que funciona no refúgio. Temos duas frentes de atuação bastante definidas. Uma delas é o acolhimento. Significa que a demanda ela existe de milhares de refugiados, e alguém aqui na ponta precisa também ajudar nesta reinserção socioeconômica. Então, a gente ativa fortemente a sociedade civil para que as pessoas se voluntariem, os brasileiros se voluntariem, né, para se tornarem acolhedores dessas famílias. Significa que esse acolhedor vai montar um grupo, né, de pessoas, de voluntários, e promover essa reinserção socioeconômica. Como? A partir de um processo que também estruturamos. Então, é um processo que esse grupo se une, aluga uma casinha bem simples, mais digna, encontra um emprego para os adultos da família, matricula os filhos na escola, caso tenham filhos, exerce ali o básico da saúde, caso tenha necessidade, e depois de 3 a 6 meses, essa família já está em condições para seguir com as próprias pernas. Então, isso é reinserção socioeconômica, né? A gente permitir que a gente dê condições básicas para que essa família
passe a buscar a sua própria felicidade, né? Mas então a gente tem essa frente de atuação que é prospecção de acolhedores, de voluntários, e a outra é prospecção de sócios, que são os doadores mensais, que são a frente de captação de recursos de fato, né? Então, eu, vocês, pessoas da sociedade civil, com 30, 50 reais por mês, consigam de 50 em 50 reais de toda uma população aqui que consiga se unir, faz tudo isso acontecer, né? Então, definidas essas duas frentes principais de atuação, prospecção de acolhedores e prospecção de captação de recursos, o nosso maior desafio é encontrá-los, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda tem 2 steps. Por quê? Porque temos uma parcela da população que já vem proativamente até nós, né? E a outra população que, de fato, a gente tem que prospectar com um pouco mais de afinco. Mas, independente se a pessoa vem proativamente ou se esse público a gente tem que prospectar de uma forma mais proativa da nossa parte, qual que é o core principal deste público-alvo? É um público que está em busca do seu propósito. Lembra o propósito pelo qual eu expliquei, né, que a Refúgio 343 surgiu? É o propósito pessoal, é o propósito de vida, é o senso de utilidade daquela pessoa, daquele público. Então, este é o público-alvo, né, do Refúgio 343. Por quê? Porque a gente vem percebendo que, de fato, a humanidade, junto com essa pandemia, a Tati que pode até confirmar, né, tá, as pessoas, de fato, as empresas, as organizações, elas estão passando por um momento em que a humanidade está se transformando, em que os valores estão sendo revistos, né, então, até na jornada desse mercado que a gente chama, né, inclusive a jornada do marketing, sim, né, a gente começou a história do marketing focado em produto, focado em lucro, depois ele um pouquinho foi para consumidor, aí satisfação, retenção do consumidor. Agora, a humanidade, junto com a história do marketing, elas estão numa fase em que, cara, cadê o valor disso tudo? Né? Cadê o valor das empresas? Cadê o valor das organizações? Cadê o meu valor próprio? Cadê o meu sentimento de utilidade dentro dessa sociedade? Quanto eu estou impactando o meu meio e quanto eu estou fazendo a diferença. Então, esse é o nosso público. Esse é o público que já vem até nós procurando, por meio de voluntariado, por meio de se tornar sócio, por meio de se tornar um acolhedor, o senso de humanidade deles mesmos. E para nós também, principalmente em relação à captação de recursos, que é um grande desafio, principalmente agora por conta da pandemia, né? Acho que todas as organizações, principalmente do terceiro setor, vêm com essa fase bastante desafiadora, é fazer se perceber, né, tanto em organizações quanto em pessoas, esse sentimento que talvez não tenha sido desperto em uma parcela da população. Então, acho que esse é o nosso maior desafio em relação a público-alvo. Vocês me falando, eu lembrei muito de um livro do James Marins, na verdade, ele fala muito sobre a era do impacto, né? Que o negócio ele tem que parar de ser só uma fonte de lucro, né? E a partir de um momento de transformações sociais, as pessoas vão entender que os negócios eles têm que impactar de alguma forma a sociedade positivamente. Então, mesmo que ela seja uma empresa privada, ela precisa dar um retorno para a sociedade. Eu acho muito legal a gente poder falar isso, porque é uma questão de propósitos também, né? As pessoas têm, cada um de nós temos nossos propósitos. A gente fala de organização, tem um propósito, mas a gente também tem. Quando a gente alinha tudo isso, sendo pessoal e profissional, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem positivo. Tem uma pergunta que a gente recebeu, perguntando qual é a estratégia de comunicação que vocês usam para conseguir essas pessoas que acolhem, né, os refugiados. Perfeito. Como que a gente tem utilizado, né? A gente utiliza agora mais do que nunca as redes sociais, esse meio digital. A gente também tinha muito dessa questão off, mas agora, por conta da pandemia, a gente está com força total no digital. A estratégia é o seguinte, existe um planejamento de comunicação, temos aí representada pela Débora, que é a coordenadora de comunicação do Refúgio 343, e esse planejamento de comunicação está super estruturado, com base em 5 frentes principais, 5 pilares principais, né?
Uma delas é a comunicação por meio do contexto. Então, por mais que seja um consumo, né, mais rápido, mais imediato das redes sociais, desse meio digital, a gente quer muito que os nossos seguidores, que as pessoas que consumam nosso conteúdo consigam profundidade em relação a esse conteúdo consumido. Então, dados sobre a crise, informações aí bastante embasadas para que a gente faça com que o nosso público tenha este conhecimento a fundo, né? Uma outra frente que a gente utiliza bastante, um pilar de comunicação, é a comunicação institucional. Então, para dividir sobre parcerias, conquistas, prêmios, nessa frente institucional que cada vez mais a gente vem ganhando espaço, né, no mercado. A gente também tem a frente de histórias que, gente, de verdade, é o nosso maior diferencial e é a mais natural possível. A frente de histórias, ela não se força, porque a gente é munido e a gente é alimentado por histórias, sabe por quê? Porque a gente fala muito disso, né? A gente precisa acelerar, a gente precisa intensificar as interiorizações, a gente precisa impactar cada vez mais pessoas para que essa crise humanitária ela acabe. Mas, atrás de cada uma dessas mais de 500 pessoas que foram interiorizadas tem uma história. E isso é muito reiterado, inclusive, pela nossa coordenadora de comunicação, a Débora, o poder das histórias. Porque ela tem um poder que é o poder do amor, gente. O amor, que é uma expressão que hoje em dia a gente nem fala mais, né? A gente fala tanto, é tudo tão concorrido, as questões são tão individuais. Quando é que a gente fala, nossa, sim, é uma história, é uma vida que está atrás de cada um desses números. Então, as histórias de superação de cada família, principalmente quando elas são interiorizadas e elas se tornam independentes, é a nossa maior potência, Matheus. É a nossa maior potência. Mas, para finalizar também, a gente também tem a frente de parcerias, né, que são todas as parcerias com imprensa que a gente estabelece. E, por fim, a gente também faz questão de, na estratégia de comunicação, mesclar os conteúdos, contando sobre o nosso time. Porque atrás de toda essa máquina, né, de interiorização, de massificação, de expansão, hoje já estamos em 12 estados brasileiros, se Deus quiser a gente vai para a América Latina, se Deus quiser vai ser case para ir para o mundo, sim, e durar aí 50, 100 anos a organização. Por trás disso tudo tem uma Suelen, tem uma Thaís, tem o Matheus, tem cada um de nós dando o nosso máximo e mais do que doando nossa habilidade, eu acho que é doando aí o nosso coração, a nossa paixão. Então, sim, temos uma estratégia bastante parruda de comunicação que permeia as diferentes ferramentas digitais, principalmente, né? Então, que diferenciam o Instagram de LinkedIn. Sim, os conteúdos são diferentes, LinkedIn é muito mais corporativo, Instagram é muito mais história, mas com certeza, no fundo de toda essa estratégia dos 5 pilares, tem o nosso coração pulsando forte aí. Eu acho legal você falar a questão da história, porque a gente começou a agregar muito no marketing digital a questão do storytelling, né? Ficou um termo muito utilizado, tipo, conteúdo que engajam mais storytelling. Eu queria ver a opinião de vocês sobre, porque eu acho tem muitos cases de storytellings que foram tidos como negativos, né? Então, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre essa ferramenta, se é realmente uma ferramenta que vocês visam utilizar, se vocês utilizam outra ferramenta para poder ter essa comunicação mais íntima com o público de vocês, ter uma comunicação mais efetiva. É muito interessante essa questão da história, né? Por que essa estratégia de comunicação da história, ela dá certo, e muito certo, que até um gatilho que a gente usa muito aqui também, que a gente orienta os clientes a fazerem, né, nas redes sociais, que as pessoas conectam com histórias, né? Então, a história é contada por quê? Por uma pessoa. E qual que é a função aí da rede social, que hoje, às vezes, se perde muito durante esse momento que a gente passa, e dos anos para cá, tem perdido um pouco, que é a essência genuína mesmo da rede social. É relacionamento. Então, quando a gente se conecta com a marca, quando a gente conhece a história, que a pessoa não compra da Thaís, ela não compra um serviço de gerenciamento,
da minha empresa, ela compra porque a Thaís vende esse serviço, que conhece a Thaís, conhece quem está por trás das marcas, né? Então, cada vez mais vem crescido muito, porque eu acho que as marcas estão entendendo a importância de usar esse gatilho mesmo da história, né? Porque com ele a gente consegue conectar mais, relacionar. E relacionamento, gente, é a base de qualquer rede social. Eu bato muito firme aqui na agência com todos os clientes que chegam, né, até nós e aqueles que a gente prospectam também. Muitos clientes já chegaram para mim, né, para a gente aqui falando, Thaís, quero vender. Falei, tudo bem, nós vamos, né, esse é o objetivo da maioria das grandes empresas, né, querem vender. Mas se você quer vender por meio do Instagram, senta aí que nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre essa estratégia de venda, porque a venda ela vai ser uma consequência do relacionamento que vai ser todo estruturado por meio dos canais digitais, por meio do Instagram, né? E aí, sempre quando eu começo com o cliente aqui, a gente analisa, né, todos os conteúdos que eles já fizeram, né, no seu Instagram, por exemplo, no seu perfil, e sempre, gente, não tem condição. Isso aí, acho que qualquer um já até consegue ver essas métricas também. Postou uma foto da pessoa que está por trás daquela marca, contando uma história, alcance é maior, impressões é maior, curtidas, comentários, então as pessoas se conectam, né? Então, cada vez mais a gente usa esse gatilho da história, seja por uma foto, por um vídeo nos stories, né? Nesses canais aí, e é muito importante estar atrelado totalmente ao propósito da marca, voltando a falar da importância do propósito, do valor da marca, né? E quanto isso é importante para a reputação, para a imagem. Olha como é que vai alimentando todos os pilares que sustenta o negócio a longo prazo, né? Então, isso é muito bacana. E não tem cliente meu que não coloco lá, vamos contar a sua história. Senta aqui. As pessoas querem saber de você. Para comprar, as pessoas têm que confiar. Então, como é que a gente compra de alguém que a gente não confia? É igual relacionamento. É a mesma forma essa estratégia que a gente usa no Instagram também, né? As pessoas compram, né, de você quando você se relaciona, quando você mostra, quando você se posiciona, quando você conta uma história, ela se conecta. E aí vem a questão da venda, que é uma consequência, não é o foco nosso principal. Nossa, eu não tenho nem o que dizer, a Tati que disse tudo, é isso mesmo. E principalmente agora, nesse nosso desafio, né, dos meios digitais por conta da pandemia, porque, né, um cenário antes da pandemia, a gente tinha, né, os recursos mais offline, a gente tinha a possibilidade de estar em mais eventos. No nosso caso, claro, o acolhimento em si, né, que ele já é a experiência como um todo, mas de fato, assim, o que mais tem sido uma... Só um momento, vocês estão ouvindo? Tá meio barulho. Deixa eu só pedir aqui para dar uma baixadinha que a gente está em casa. Pode abaixar um pouquinho? Obrigada. Agora sim. Enfim, o que mais tem sido desafiador é o meio digital passar uma mensagem humanizada. Então, olha só que desafio. O meio digital tem um lado muito forte, que é a capilarização. Eu consigo, no caso do Refúgio 343, e com certeza também com os clientes da TAP, consigo chegar em estados que eu nunca conseguiria imaginar. Eu consigo contar a história de uma família que foi interiorizada em Belém, lá no Rio Grande do Sul. Então, o poder do digital, dessa capilarização, ela é fenomenal, né? Mas, humanizar essa história em meio a tanta concorrência digital, né? Então, hoje em dia, a gente percebe o quanto tem de concorrência de lives, de conteúdos, de fato. Um oferecimento de conteúdo o tempo inteiro digital. E a maneira para você, de fato, fazer a atenção daquele teu consumidor de conteúdo parar ali para ler, são as histórias, gente. Porque, de fato, atrás de todo conteúdo, atrás de toda post, atrás de toda legenda, tem uma história, tem uma vida. Então, para nós tem sido muito forte, graças a Deus, porque nós trabalhamos, né? O nosso core são as histórias. Então, para nós, de fato, tem sido muito mais natural, né, nesse sentido e tem dado muito resultado. De fato, em relação a posts no Instagram, o que mais bomba são as histórias, principalmente com finais felizes.
Eu acho legal você falar sobre a questão de ter muitos conteúdos, porque a gente acaba rolando o feed, a gente vê muitos conteúdos, e uma do que as pessoas mais pedem nas marcas, dos perfis que elas seguem, são autenticidade, né? Elas não querem ver coisas repetidas. Eu acho que quando a gente conta essa história, a gente está contando a minha história, então é uma coisa singular. Vai ter, tipo, a história do Matheus em outro lugar, entendeu? Então eu acho que isso é que mais garante, né, essa proximidade com o refúgio, com o cliente tratar, essa questão, tipo assim, eu tô contando minha história. Então a pessoa, ela se engaja porque ela realmente quer conhecer aquilo. Porque para poder comprar, ela vai conseguir comprar em outro lugar, outra empresa, né? Que ela, uma roupa, um sapato, mas ela quer uma coisa a mais. E eu ia estar falando sobre a questão da dor da persona. Eu queria desenvolver um pouquinho mais sobre esse tópico, que eu acho muito importante, porque no caso da Suelen, essa é uma dor geral, né? A dor das pessoas que querem contribuir com os refugiados que estão fugindo principalmente da Venezuela, né? E parou, deixa eu ver. Eu estou escutando. Tá, você pode falar um pouquinho para a gente, então, dessa dor da persona, como é que a gente identifica isso, como é que isso é trabalhado para você? Vamos lá. Eu vou dar até um exemplo, né, de um dos nichos que a gente atende, que é da área da estética, só para vocês compreenderem um pouquinho melhor sobre a dor. Do quanto uma dor a gente consegue criar vários conteúdos para sanar essa dor, né? Uma das dores eu tenho um cliente que é do ramo da estética, e uma das grandes dores do público que frequenta uma estética é a questão da gordura localizada, por exemplo. É uma dor, né, do público que procura, né, ou é uma celulite, é uma flacidez. Então, a partir que a gente identifica a dor desse cliente, a gente consegue gerar conteúdo que converse e comunique com aquelas pessoas, né, saiba quais são os procedimentos adequados para acabar com aquela gordura localizada, ou então a gente pega uma imagem exemplificando uma mulher com uma cara de dor mesmo, com uma flacidez, e a gente vai bem direto, bem na dor, porque as pessoas, elas compram por dois motivos, ou porque elas estão precisando mesmo, ou pela dor, porque está doendo e eu quero solucionar essa dor, ou a pessoa compra que é algo necessário, sabe? Que não é tanto pela dor, mas é algo que eu quero comprar porque eu estou afim de comprar, é o modo irracional da compra, né? Então, quando a gente consegue identificar essa jornada do cliente, que é uma compra consciente, que está doendo em mim essa gordura localizada, eu vou comprar esse procedimento para sanar essa dor, né, que foi propagado ali no conteúdo de um perfil da clínica de estética, porque ela conhece a dor dos seus clientes, né, quanto aquela pessoa que está passando no feed e que não é uma dor para ela, mas ela quer por quê? Autoestima, beleza, estima, né? Então, assim, os meus clientes, muito do ramo da beleza, eles querem propagar isso, né? Elevar a autoestima da mulher. Então, isso daí são uma parte do público também da marca deles que eles querem, né, divulgar aí nas redes sociais. Então, identificar a dor do cliente, ele é um ponto, assim, crucial, dói. Às vezes a gente faz alguns conteúdos na arte gráfica, né, para produção gráfica, por exemplo. Tem alguns clientes que ficam, Thaís, como é que eu vou divulgar essa barriga desse tamanho? Eu falei, mas se eu divulgar uma barriga, uma cintura fina, eu não vou pegar o seu cliente pela dor. Quem tem cintura fina não vai querer tratar flacidez, porque não tem. Então, assim, é um exemplo simples, né, que é do nosso universo, mas exemplifica muito o quanto é importante, sabe? Conversa. Pessoal, esse conteúdo, gente, está falando para mim. E às vezes a gente até esquece da dor. E a gente é lembrado porque a gente é propagado ali. Quando você está rolando o feed, ou quando você vê algum anúncio, seja no Instagram, seja no Facebook, né? Então, identificar a dor do seu cliente é você conhecer o lado mais obscuro dele, né? E quando alguém identificar algo que me dói, eu já penso que é alguém próximo de mim, já me conhece. Olha a conexão, olha o gatilho da história, olha do propósito também, como é que está tudo atrelado. Nossa, essa estética me conhece, ela sabe que isso dói em mim, ela tem uma solução para o meu problema. É minha amiga, gente, solucionou meu problema. Então a pessoa vai e aí gera compra. Olha como é que é a consequência de um relacionamento, de uma estratégia de conteúdo assertiva voltado para uma identificação da dor do seu cliente.
Então, assim, é sensacional, é muito bacana quando a gente usa essas dores, né? E um dos conselhos que eu dou também é para a gente é o ouvir. Todos os meus clientes sabem as dores do seu público, mas eles não sabem sentar para identificar, porque eles não prestam atenção para tal. E é tão simples, mas às vezes a rotina a gente não consegue escutar, né? Até eu mesmo aqui no meu processo, às vezes eu escuto muitas dores, e aí quando eu vou produzir conteúdo, às vezes me dá um bloqueio, assim, né? Eu falo, eita, deixa eu voltar aqui no WhatsApp, deixa eu ver umas perguntas, e aí já vem um estalo, e aí a gente produz conteúdo focado na dor desses clientes, sabe? No caso da agência, né? Agora, parâmetro agência. Suelen, no seu caso, a dor ela já existe, né, para pessoas, né, por causa dos refugiados, desse propósito que as pessoas têm que encontrar. Como é que vocês trabalham isso no refúgio? Nossa, Matheus, falar de dor Dói, né, Su? dói. É. Nossa, tá tudo. Falar de dor dói. Sabe por quê? Porque, gente, a gente lida com situações difíceis, né? E cada história ali real, todos os dias. Todos os dias. Cada dia ali é uma história de superação, é uma história de desafio. E reitero aí que atrás de cada um desses 500 refugiados que a gente exteriorizou tem uma história de dor, né? Então, eu acho que no nosso caso, conseguir ser a ponte que transmite tudo isso que tem acontecido com eles de uma forma tão forte, infelizmente, para a sociedade civil, né? Porque o que acontece? A gente é uma organização que não está focada no lucro, na venda, mas sim na transformação dessas vidas. Mas para que essas vidas sejam transformadas, para que eles sejam mais interiorizados, as pessoas precisam saber. Primeiro, da dor, saber. né? Exatamente. Então, as pessoas precisam saber da dor, porque, infelizmente, pessoal, a crise humanitária, a crise de refugiados, ela não tem tanto. Ela não está tendo tanta repercussão aqui no Brasil. São pouquíssimas pessoas que sabem. A gente vê muito pouco, né? Enfim, nessas redes de comunicação mais em massa, a gente ouve muito pouco. Então, o nosso maior desafio é conseguir transmitir tudo isso que eles têm sentido para o maior número de pessoas possível, gente. Para o maior número de pessoas possível. E, gente, ouvir cada uma das histórias é um grande exercício. É um grande exercício. E, de fato, quando a gente abre a realidade como ela é o que a Tá falou, dói. Gente, dói pra caramba. E aí a gente tem 3 frentes que eu acredito assim que são os nossos maiores desafios no termo da comunicação e no termo dessa questão da dor. Por quê? Porque um primeiro desafio a gente tem é em relação àquela sensibilização da parcela da população que de fato ainda não está nessa pegada de pensar no outro, de protagonizar a diferença. Então, assim, o primeiro passo é essa sensibilização. Depois da sensibilização, não basta a gente parar aí. Por quê? Porque a pessoa sensibilizada, ela pode de fato se sensibilizar, mas ela ainda pode estar com um outro fator, que é terceirizar a solução. Inclusive terceirizar a culpa. Então, assim, bom, essa crise humanitária, ela está acontecendo, está lá em Roraima, está longe de mim, estou aqui em São Paulo, estou no Sudeste, estou no Sul, seja onde for, né? Isso aí é problema de alguém, isso aí é problema da instituição XPTO, né? Então, assim, ela não faz parte da minha realidade, eu não tenho nada a ver com isso e eu me isento. Por quê? Porque o próximo step, depois da sensibilização, é o agir. A gente tem que comunicar para chegar nas pessoas e elas entenderem que sim, elas também precisam agir, né? Elas podem e precisam agir. Ah, não, isso não é problema meu, então tô terceirizando, inclusive, essa solução. Não, gente, a gente aqui vivendo no mesmo mundão, galera, né? A gente vivendo numa mesma sociedade, acho que quanto mais a gente conseguir enxergar o outro com esse olhar, né? Com esse olhar mais do se colocar no lugar do outro, a gente passa a protagonizar a nossa diferença, né? E a diferença daquele outro. E, cara, você tá mudando o mundo.
que é o seu e o seu entorno, né? Então, esse segundo step, que é fazer não só as pessoas se sensibilizarem, nosso público se sensibilizar, mas também perceber que eles podem agir, para fazer a diferença. E tem um grande desafio que a gente tem enfrentado, né, gente, que é a questão da xenofobia, que é a questão do, mas e por que vocês estão ajudando gente de outro país, é outra cultura, por que não os brasileiros? Eu acho que cada frente aí de atuação enfrenta o seu desafio, né? Muitas vezes são bloqueios, são barreiras mesmo, são preconceitos, e esse também é uma questão que a gente, de fato, enfrenta aí com bastante frequência. Mas, eu acho que, assim, o que mais faz a gente exercitar tudo isso é o amor acima de tudo e, principalmente, gente, humanidade acima de nacionalidade, porque, no fim das contas, gente, né, se não fosse essa questão da xenofobia, da diferença entre países e essa questão do, putz, é meu inimigo, ou, enfim, é tão diferente de mim, se a gente se enxergasse, né, como uma mesma humanidade, como uma mesma sociedade, como esse mesmo mundão, talvez a gente nem teria no nosso histórico duas guerras mundiais, pessoal. A gente não teria guerra entre nações, a gente não teria essas brigas, né? Existem tanto econômicas ou políticas. Então, eu acredito que nós, como um todo, a gente vem passando aí por uma fase de transformação bastante desafiadora, mas eu acredito que quanto mais a gente conseguir disseminar essa palavra, essa mensagem, mais estaremos unidos aí em prol da solução. Achei muito legal. Uma pergunta que a gente recebeu, qual é o impacto que vocês acham que a pandemia ela trouxe para o marketing digital? A senhora até falou que fazia um marketing também no cenário off, né, fora das redes sociais, e para também no marketing digital nas redes sociais. O que isso impactou? Porque a gente teve muita mudança no comportamento das pessoas, né? Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que isso impactou o negócio de vocês. Aqui, né, para a agência, nós como agência, eu vou dar dois viés, como clientes, né, que chegam até nós, como que a gente teve esse impacto diante desse cenário. A gente teve que redefinir todas as estratégias de conteúdo de todos os nossos clientes. E olha que a gente faz o nosso planejamento bem antecipado, né, que ele é mensal. Então, quando vê essa questão do Covid, as pessoas não querem mais comprar, as pessoas estão em outro time, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer para mudar isso? Nós tivemos que reestruturar todos os conteúdos, todas as abordagens, o tom de voz também nós tivemos que redefinir, porque agora não é questão mais focada em venda, lá por trás daquela estratégia de conteúdo, mas sim de uma forma de como a gente pode ajudar as pessoas. Então, a abordagem todos os nossos conteúdos mudaram, tanto para os nossos clientes que a gente executa, tanto aqui também na agência, né? Ainda mais que as pessoas estão migrando mais para online. Então, como eu, Thaís, posso ajudar as pessoas, né? Como é que eu posso, por meio da comunicação, transformar mesmo a vida dessas pessoas que estão passando por isso, de alguém que tinha uma loja física, nem sabia o que era Instagram, de muitas pessoas que tem essa questão hoje, e que estão sendo forçadas a migrar para o mundo online para poder sobreviver, né? Então, um dos maiores impactos foram esses, a gente readaptar todas as nossas estratégias, avaliar novamente o cenário, redefinir também um pouco a nossa abordagem, o tom de voz dos nossos conteúdos também, como a gente vai se posicionar agora como marca diante desse cenário. Não vou enfiar na goela abaixo um procedimento, uma que financeiramente está impactando a vida de todo mundo, e segundo, que não é interessante, né? Isso aí volta lá, né? Qual que é o propósito? Né? Transformar a vida das pessoas com o poder da comunicação? Esse é o meu propósito. Então, eu não vou vender um serviço, eu vou mostrar para eles uma outra abordagem, como eu posso ajudar a você a destacar mais nas redes sociais, com dicas, conteúdos, e-books gratuitos, lives, parcerias, né? Análise de perfil. Então, assim, readaptação, redefinir, e tudo com amor, com empatia ao outro, né, também, a sensibilidade também na comunicação, e eu acho que cada vez mais, após a pandemia, vai modificar a maneira do marketing também, acho que vai forçar as marcas a usar mais o marketing de relacionamento do que para o viés mercadológico, que eu acho que é o que vai ditar aí o marketing hoje para a gente, e a gente profissionais estar preparados para isso também.
Eu acho que para o Refúgio 343, a palavra é, aliás, para todos, né? A palavra da vez com essa pandemia ou se reinventar, né? A habilidade que todas as organizações vão ter que ter de se reinventar, de inovar e principalmente de se conectar. Então, são acho que esses três termos que também o Refúgio 343 está exercendo aí com força total. No nosso caso, aproveito até, se vocês me permitem, dizer que neste meio online, um dos nossos maiores desafios tem sido a questão de captação de recursos, né? Essa prospecção de sócios, que são pessoas como eu e você, que doam de 30, 50 reais por mês, ou enfim, quanto se sentir à vontade. Isso foi um super desafio para nós. Como é que a gente vai conseguir atingir as pessoas, sensibilizar, fazer elas entenderem que sim, por meio da contribuição mensal financeira, elas conseguem contribuir com a fundação, com a consolidação, com a estruturação de uma organização humanitária como o Refúgio 343, se eu não consigo sair de casa, né? Se eu não consigo fazer esses eventos offline que movem aí multidões. Isso para nós foi um grande desafio quando tudo isso começou, né? Acho que não só para fora, inclusive para dentro, como é que trabalha assim, a gente nem se vê, então foi um desafio total, acho que para todo mundo. E para nós tem sido aí um desafio muito gratificante, porque a gente percebeu que mesmo de forma online, a gente consegue chegar nessas pessoas. E a gente consegue fazer essa trajetória do sensibilizar, e principalmente do incentivar para agir, né? Então, a gente tem sentido aí as pessoas se conectando ao Refúgio 343 e se tornando sócios, né? Então, convido todos aí que estão nos assistindo também, convido a se tornarem sócios do Refúgio 343, mas uma questão muito, muito, muito interessante, mesmo nesse ambiente online, é que as pessoas estão se tornando sócias por meio da conexão, e isso é muito louco de chegar a essa conclusão, gente, porque sim, está havendo conexão, mesmo não sendo pessoal. É a conexão pela instituição Refúgio 343, é a conexão pela causa de refugiados que está chegando nas pessoas, gente, que está tocando as pessoas lá de Roraima. E, principalmente, gente, e que fique aqui, né, tá a dica para todo mundo, as pessoas estão virando sócios do Refúgio 343 por conexão a mim, a você, a quem está falando, a quem está prospectando. A conexão é pessoal, gente. Isso, de verdade, é uma das conexões mais bonitas que eu tenho visto. Vou abrir aqui um desabafo muito, muito bonito, de verdade. Eu pessoalmente, tenho prospectado online aí os sócios, e por vezes, espero que o nosso time também esteja aqui assistindo, por vezes eu comemorava chorando, galera, chorando de verdade, em prantos. E se você for me perguntar por quê, cara, eu não sabia explicar, mas era como se me arrepiasse a pele, assim, porque é uma conexão que ela transcende, gente. Ela não precisa ser pessoal para ela existir. Então, acho que esse aí é o grande segredo dessa pandemia e desse meio digital. Eu acho muito bonito de ver de vocês falando sobre marketing digital, marketing de causa, porque eu sinto que vocês realmente gostam do que vocês estão fazendo, né? Não é só fazer do tipo, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, mas é realmente fazer porque tem um propósito, tem um amor por aquilo, né? Eu fiquei muito legal, gente, muito feliz com a nossa live, nossa conversa, nosso bate-papo. Queria muito agradecer vocês por terem topado participar dessa primeira edição do Leve. Esse evento é muito importante para a gente, né? Eu também não posso deixar de agradecer as outras pessoas que fizeram bate-papo, como o Paulino, a Érica, a Mari, a Clarinha, também a Vivian e a Marina, que elas participaram também, mediaram, me ajudaram a organizar. A Camila também, que me ajudou muito durante o processo, né? A gente falou que o Leve nasceu como se fosse um filho pra gente, né? A gente precisou cuidar. Em vários momentos ele chorou bastante, a gente precisou cuidar bastante.
Não pode também agradecer a coordenação do curso, que apoiou muito a gente nessa decisão, a Dani e o Eduardo, que estão permitindo que a gente esteja online em 3 plataformas diferentes, e também a Carol Braga, que foi a nossa professora, que pegou a nossa ideia, e ela trabalhou junto com a gente, sentou, ensinou a gente, porque a maior parte da nossa turma não estava sabendo trabalhar com evento. Eu mesmo me coloco nessa posição. Foi muito legal ver toda a turma crescendo junto, né? Eu acho que o que o melhor do RP proporcionou para a gente foi poder aprender fazendo na mão, né? Porque sempre é bom a gente aprender fazendo. A gente consegue ver o que a gente errou, aprender. Eu estou muito feliz com o evento, as meninas também, a Vivian e a Marina, estão muito felizes, a gente conversou, assim, muito gratificante ver a repercussão que ele está tendo com vocês, principalmente alunos, futuros comunicólogos, pessoas que têm vontade de estudar comunicação. Sábado agora a gente vai ter uma oficina de brand com a Fabiana. Aí vai entrar em contato com vocês pelo e-mail, tá? Então fiquem ligados. Eu queria muito agradecer também vocês que acompanharam a live durante esses 3 dias, que apoiaram a gente. O evento também nasceu por vocês, para vocês. Então é muito legal vocês estarem aqui com a gente ao vivo. E é isso. Eu agradeço muito a todos vocês novamente por terem topado participar desse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigada a todos que participaram também. Foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho. Também agradeço demais, gente, e de verdade, parabéns. Parabéns pela organização, foi show. Eu e a Tá só temos elogios para vocês, foi extremamente bem executado, bem planejado, as interações foram fantásticas, então parabéns pelo profissionalismo, pela seriedade, de verdade dá muito orgulho aí de ser RP, gente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.